Seriadão começando! Eu sou o Bob e hoje vamos falar de Vikings. Eu fui assistir Vikings. A primeira temporada é muito fraca, é muito cansativa. Dormi, comecei a assistir de novo a primeira temporada e dormi de novo. Mas se você tiver insistência, tiver foco, falar não, eu já ouvi falar muito bem dessa série, eu vou assistir. Na segunda e na terceira temporada, a série melhora muito. E aqui nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades, algumas teorias. E acredite se quiser, Ragnar pode estar vivo? Vamos falar sobre isso. A série do Vikings foi gravada toda na Irlanda. O cenário todo é bem propício para fazer a gravação em os castelos, toda a parte da floresta, então tem um ambiente muito agradável para se gravar referente a séries medievais. Para quem não sabe, toda a história do Vikings é baseada numa história verídica. Então existem algumas pessoas que sim são mitos, assim como na história da Grécia, que tem Hércules, que tem Aquiles, entre outros. Existem alguns mitos nórdicos que vem Odin, Thor, próprio Ragnarok, entre outras coisas, que é tudo parte de histórias nórdicas, lendas nórdicas, e existem até comprovações da existência de alguns seres como o próprio Ragnar. Então tem muitos nomes na série que tem embasamento histórico. Ragnar, Lagertha, Iron, Bjorn, Ironside no caso, o Ivar, que inclusive tem roubado a cena na última temporada. Então, para quem não sabe, alerta de spoiler. Atenção, o Ministério Seriadon adverte, o conteúdo a seguir contém spoiler e é contraindicado caso você não tenha assistido a última temporada. Na última temporada, o Ivar, ele tem roubado a cena demais, graças a todos os envolvidos ali, porque a série tinha caído na qualidade pela saída do Ragnar. Então tava faltando algum ingrediente ali para chamar mais atenção, para chamar o público de volta. Então ele tem ajudado bastante na retomada da série. E aí a série voltou a ter, seja você com ódio do Ivar, seja você gostando da qualidade do personagem. Então sim, o Ivar trouxe a série de novo um hype muito alto. A série tem bastante personagens muito caricatos, que chamam muita atenção, e o que faz uma boa série ser boa é não ter somente um personagem bom, e sim vários. Então tem o Floki, que é uma referência ao Loki, deus da enganação, deus da trapaça, entre outras coisas. Tem a Lagertha, que também naquela época as mulheres tinham um empoderamento diferente do que tem hoje, então elas sim poderiam ir para guerras, e a Lagertha era uma inspiração para as mulheres que guerreavam. Tem o Roku, tem o Witzek, inclusive o Roku, ele realmente tem relatos na história que ele foi para a Espanha e se tornou rei lá, entre outras coisas, tudo nos anos ali de 800 a 900. Então tem muito embasamento histórico, que inclusive existem outras séries derivadas disso que têm a mesma pessoas, só que com um olhar diferente. Um exemplo é a série The Last of Kingdom. The Last of Kingdom também é baseada nessas histórias nórdicas, Odin, Ragnar, entre outros. E não vem achando que o Thor é da Marvel. Não, o Thor é uma crença nórdica que vem muito antes da Marvel. Então a Marvel só aderiu alguns personagens das histórias nórdicas para os seus quadrinhos. Então Thor, Odin,
entre outros deuses ali assim chamados. E o próprio Ragnar, ele tem uma história muito conturbada ali no começo da série, de pegar e querer se provar, querer se proteger. Então ele era simples um fazendeiro, e aí por se sentir a família ameaçada, ele sempre vai querendo, eu quero mais paz, e vai guerreando para ter mais paz. Inclusive, naquela época era muito comum os vikings guerrear entre si, simplesmente para dominar aquela terra e fazer filhos ali, até com as mulheres dos outros vikings que eles dominaram a terra. Então eles sempre guerreavam entre si. Só que quando eles viam um objetivo comum, que aquela terra ali é muito rica, então assim eles se juntavam para destruir aquela terra, Espanha entre outros, e depois que eles dominavam aquele local, eles iam lá e se guerreavam. Então era quase que uma rotina. Todo ano tinha que ter uma guerra entre eles ali para dominar um determinado vilarejo, uma determinada terra. Então foi feito uns estudos de toda essa brutalidade nórdica, inclusive sempre com foice, geralmente com machados, arrancando cabeça, entre outras coisas. Então a série, para o que ela foi feita, ela entregou um resultado muito bom. Inclusive nos Estados Unidos, essa série tem censura por questão de muitas cenas violentas, por incrível que pareça. Então lá eles cortam muita parte das cenas, inclusive desse vídeo que foi feito antes da vinheta. Então tem muitas cenas ali que nos Estados Unidos é censurado. Então a série tem uma qualidade muito alta, porém uma faixa etária também alta, e acaba perdendo público por questão disso. Porque você não pode colocar a criança para assistir, porque tem muitas cenas de nudez, tem muitas cenas fortes de violência, de corte, entre outras coisas. Então ela acaba perdendo um certo público. Mas para o que ela foi feita, ela atingiu um excelente resultado. Voltando à especulação do Ragnar. Será que ele realmente morreu? Na temporada que o Ragnar foi encontrado que jogaram o Ragnar dentro de um buraco cheio de cobras, não mostrou que ele morreu, mostrou ele tomando várias picadas. E aí está subindo uma hashtag especulação de que o Ragnar pode voltar numa última temporada para fazer uma participação final, para encerrar toda a guerra por si. De que forma que seria feito isso? Alguém, assim que o Ragnar foi jogado dentro do calabouço, após aquele exército sair daquele local, teria retirado o Ragnar de lá de dentro e curado com aquelas plantas medicinais que eles faziam, e o Ragnar voltou. Consequentemente, ele demorou muito para voltar, por questão de várias picadas que ele tinha tomado, mas ele conseguiu se recuperar. Então todo o tempo que ele demorou para se recuperar foi o tempo que rolou a guerra entre o Bjorn Ironside e o Ivar, entre os seus próprios filhos. Então ele volta no momento crucial. Isso é uma especulação, mas que se for a acontecer vai ser excelente, porque essa série, eu vou até colocar aqui do lado aqui, eu dei uma nota de 9. Ela só não teve nota 10 por questão da morte do Ragnar. O Ragnar era um personagem muito importante na série, e quando ele morreu, ele até morreu de uma forma muito... mais ou menos. Então a morte dele não foi muito lá, ninguém viu, foi lá como traidor, foi meio que mindinho, foi muito feia, não foi ao nível que o Ragnar deveria morrer. Mas que a série depois continuou com os próprios filhos dele. Mas essa especulação aí de ele voltar está rolando aí na internet, e se voltar, vai terminar a série de uma forma perfeita, pelo menos na minha humilde opinião. Então, aqui do lado temos o nosso ranking já de alguns vídeos que nós temos feito ainda. Vikings ficou com a nota 9, só está abaixo ainda nesse ranking aqui da Casa de Papel.
mas que pode isso mudar com a próxima temporada. Então sempre esse ranking vai ser baseado na última temporada que foi apresentado em algum canal de streaming. Beleza, galera? Então esse é o nosso vídeo por hoje. Não se esqueça de curtir no like, se inscrever no canal, compartilha aí. Fui!